Capítulo 12. Pessoa atroz. Shu Yui, por que você veio para fora? Shu Feng perguntou confuso. Shu Yui correu para o lado de Shu Feng enquanto gargalhava, e usando suas brancas mãos, ela levemente socou o peito de Shu Feng e disse alegremente: Você foi ótimo! Eu estava perguntando-me o porquê de você estar tão calmo quando você estava na corte externa. Mas agora, depois de um dia, você já me alcançou. Shu Feng envergonhadamente balançou sua cabeça. Shu Yui, eu te causei problemas hoje e parece que a reunião da sua aliança Shu não terminou muito bem. Não se preocupe, dar uma lição neles foi bom ou então eles iriam te zombar todos os dias. E está certo. Shu Feng, iremos juntos à caçada pelas medicinas espirituais amanhã. Aquelas coisas são muito difíceis de pegar sozinho. Você sabe minha relação com eles. Mesmo se eu quiser juntar-me à aliança Shu, eles não aceitariam. Shu Feng balançou sua cabeça. Não se preocupe sobre essas coisas e apenas deixe isso comigo. Apenas venha nos encontrar aqui amanhã. Ela realmente estava feliz hoje porque Shu Feng a deu uma grande surpresa. Todos no mundo respeitavam os fortes, e vendo que Shu Feng revelou uma incomum força, ela sentiu que talvez as pessoas da família Shu fossem começar a aceitar Shu Feng. Unificar a família Shu sem discriminação era seu maior desejo. Shu Wei, vocês, o mais justo. Quando ela chegou em frente à residência, Shu Yui descobriu que todos os membros da aliança Shu já tinham ido embora. Shu Shen cruelmente olhou para Shu Yui, não disse nada e saiu. Shu Yui, não é como se eu quisesse dizer-te isso, mas hoje você ficou muito ao lado daquele Shu Feng. Agora que você fez isso, não apenas Shu Feng pegou 2 ervas espirituais santas de nós, mas também fomos insultados por ele. Todos saíram com raiva. Você está contente com isso? Shu Wei restritamente a reprimiu. Shu Wei, apenas veja isso como uma falta minha e não me culpe. Em todo caso, Shu Feng continua fazendo parte da nossa família Shu. Veja, você viu a força de Shu Feng. Ele não é um lixo em seus olhos. E ainda, nossa aliança Shu precisa de gente agora, então por que não deixá-lo se juntar a nós? Ouvindo o que Shu Yui dizia, o rosto de Shu Wei instantaneamente mudou. Mas, assim que ele estava indo dizer alguma coisa, ele piscou os olhos estranhamente no final, ele suspirou sem esperanças. An, eu não posso fazer nada sobre você. Tudo bem, eu irei dar a Shu Feng outra chance. Traga-o amanhã. Isso é ótimo. Você é o melhor. Shu Yui pulava excitadamente e seu sorriso era especialmente esplêndido. Ok, apresse-se e vá descansar cedo. Shu Yui sorriu e acenou para Shu Feng, então seguiu Shu Wei com seus olhos enquanto ele saia. Shu Wei, permitindo que Shu Feng entrasse na aliança Shu, deixou Shu Yui muito contente, além das expectativas. Mas o que ela não viu foi no momento em que Shu Wei virou seu corpo, um sorriso sinistro se formou em sua boca. Senhor Shu Yui, aquela pessoa chamada Shu Feng se escondeu profundamente. Eu fiquei na corte externa por tanto tempo, mas eu nunca sequer tinha escutado seu nome antes. Parece que ele estava almejando ser o primeiro no exame de discípulos. Bem naquele momento, um jovem rapaz andava em direção a Shu Yui. Ele era o mesmo que Shu Feng, ele era um discípulo novo desse ano. Ele apenas se juntou à aliança Shu hoje. Você está certo, Shu Feng deve ter ficado na corte externa pela recompensa do exame. Eu imagino se ele conseguiu ou não. Ouvindo o que ele disse, Shu Yui também repentinamente entendeu. Senhor Shu Yui, você está pensando muito. Uma pessoa atroz apareceu nesse ano na corte externa e aquela pessoa ficou em primeiro lugar. Embora Shu Feng seja bastante forte, ele não pode nem sequer ser comparado com aquela pessoa. O jovem rapaz sorriu e disse: Pessoa atroz? Como assim atroz? Shu Yui perguntou curiosamente. E extremamente atroz. Uma besta atroz de rank 4, 9 bestas atrozes de rank 3, 30 bestas atrozes de rank 2 foram todas massacradas por aquela pessoa em um piscar de olhos. Quando os discípulos gênios da corte externa chegaram, eles apenas viram os corpos das bestas atrozes que enchiam o chão. Esse tanto de força não é atroz? Tão forte assim? Naquele momento, o rosto de Shu Yui estava chocado. Ela também passou pelo exame para discípulos da corte interna, então ela sabia do poder do estágio de mecanismos. Ela também sabia sobre as aterrorizantes bestas selvagens.
para ser capaz de matar tantas bestas selvagens antes mesmo de as pessoas chegarem, realmente fazia ela imaginar o quanto forte aquela pessoa era. Isso iria exigir que uma pessoa estivesse pelo menos no 5 graus nível do domínio espiritual para fazer aquilo. Qual é o nome dessa pessoa? Depois de ficar chocada, Shuiui também queria saber o nome dessa pessoa atroz. Ah, eu também quero saber. Mas infelizmente, essa pessoa intencionalmente escondeu sua identidade. Depois de pegar a recompensa, aquela pessoa não abriu a porta para sair do palácio subterrâneo. Ao invés disso, ela se escondeu no meio dos outros discípulos, então ninguém sabia quem era. O jovem rapaz balançou a cabeça e saiu. Aquela pessoa é bastante estranha. Tão forte e ainda tão discreta. Talvez ela tenha um segredo que não pode ser dito para outros. Naquele momento, Shuiui ficou mais e mais curiosa sobre a tão falada pessoa atroz. Era porque ela sabia que isso significava que outro discípulo gênio surgiu na corte interna. Oh não! Mas de repente, Shuiui ficou repentinamente apavorada porque ela pensou em uma cena estranha que tinha acabado de acontecer. Quando Shu Shen e Shu Zhen saíram, eles não foram em direção às suas próprias residências. A direção que eles seguiram foi a mesma que Shu Feng. Com isso, Shuiui sabia que alguma coisa estava errada e ela rapidamente seguiu na mesma direção que Shu Feng. A corte interna era extremamente grande e havia um longo trajeto da casa de Shuiui para a casa de Shu Feng. Entretanto, Shu Feng não se apressou ou entrou em pânico, ele andava devagar. Ele manteve os passos até chegar em um local vazio, então ele parou lá. Não seja tão sorrateiro e apareça. O olhar de Shu Feng foi lançando em direção a um canto nas sombras. Você é bastante atento. Parece que eu realmente subestimei você. Antes mesmo de terminar sua sentença, 2 corpos familiares andaram para fora da sombra. Eles eram os irmãos Shu Shen e Shu Zhen. O rosto de Shu Zhen estava muito melhor, mas sua raiva não passou nem por um segundo. Ele ainda estava pensando em matar Shu Feng. Shu Feng, eu irei te dar uma chance. Devolva as 3 ervas espirituais santas, ajoelhe em frente de meu irmão, colte o sobrescrito uma e se desculpe. Então talvez eu irei desculpar-te. Shu Shen olhou para Shu Feng com um tom de absoluta confiança. O que? Vocês dois querem me roubar? E daí se quisermos te roubar? Você precisa de força para roubar. Força? Eu irei dizer-te agora mesmo o que é força. O corpo de Shu Shen se moveu e um forte vento subiu atrás dele. Em um piscar de olhos, ele chegou na frente de Shu Feng. Suas mãos estavam em um estado de como se tivesse garras e ele diretamente atacou a garganta de Shu Feng. Tinha que ser mencionado que a força de Shu Shen era várias vezes maior que a de Shu Zhen, e ele não era fraco mesmo entre os com 4 graus nível do domínio espiritual. Entretanto, seu oponente era Shu Feng, a pessoa atroz que matou uma besta atroz de rank 4 apenas com as mãos. Nota: AS. 1. Em ato de ajoelhar-se e tocar o chão com a testa, manifestando submissão e reverência, como era de costume na China. 1. Vi fazer o culto. 2. Fig prostrar-se, bajular.